Annyeonghaseyo, Sarahanun Chukpok Kajondur. Bom dia, famílias abençoadas. Hoje, dia 10 de maio do ano 2023, 10º ano do Cheonilguk. Bom dia, desejo que todos estejam bem fisicamente e espiritualmente. Então, estamos caminhando nossa vida diária. Junto com ela, nós temos duas funções, são a física e a espiritual. A espiritual, ela está basicamente baseada na fé. Da fé vem a obediência e da obediência vem o amor. Nós desenvolvemos o amor, porque nós perdemos isso no início, né? Nós perdemos a fé, herdamos de Adão e Eva, perdemos a obediência, né, de sermos pessoas obedientes, absoluto, e logicamente obviamente perdemos o amor. Conforme as palavras e ensinamentos dos verdadeiros pais, a semente do amor verdadeiro está embutida na linhagem. Então, como nós perdemos a linhagem direta de Deus, devido ao pecado, o erro de Adão e Eva, desobediência, a falta de fé de Adão e Eva, esses 3 pontos, fé, amor e obediência. Então, hoje é necessário que venha novamente o Cristo, e esse Cristo, Messias, que vem com a linhagem verdadeira, pura, e nós temos o sistema de enxerto, podemos receber novamente fé, receber novamente, crendo no Messias, obedecendo ao Messias, podemos receber através do enxerto a semente do amor verdadeiro em nós novamente, e podemos dar vida novamente aos nossos filhos, e já não nasceremos mais mortos como nascemos de Adão, e daremos vida a filhos vivos. Não a Bíblia ou outros livros para frente, né, não vai dizer todos que nasceram desde 1920, 36, com o nascimento do Cristo, do Messias, né, e aqueles que fizeram enxerto nele nasceram mortos, como nós temos esse relato de Adão e Eva. Então nós nascemos, renascemos através do Cristo e damos nascimento a filhos vivos, né? Porque recebeu a linhagem, a semente do amor verdadeiro. E aí, dessa semente, podemos ter vida e amor, né? E uma vida verdadeira, e amor verdadeiro. Então, nossa vida ela está presa, né? Ou seja, atrelada, vinculada à fé, obediência e amor. Nós nascemos para viver seres de amor, nascemos pela causa do amor. Mas antes do amor vem a fé. E interessante que os verdadeiros pais, ele nos ensina que ele nunca perdeu, nunca mudou o padrão de fé, o padrão de coração dele, desde estabelecido no início, quando ele iniciou, quando ele foi revelado que ele tinha a missão que ele tem, que todos nós sabemos. Então ele nunca mudou 1 milímetro do padrão de coração que ele estabeleceu diante de Deus, na fé dele, diante de Deus. Esse é o ponto que eu quero mencionar hoje, a fé. Onde nós estamos vinculando, onde nós estamos alicerçando nossa fé. Então o quanto eu posso dizer, eu mantenho a mesma fé que eu tinha 20 anos atrás, que eu tinha 30 anos atrás, a mesma fé de início, o mesmo padrão de fé, como o exemplo que é os verdadeiros pais, eles são meus exemplos. Então o verdadeiro pai nunca mudou 1 milímetro da vida dele de fé, do padrão dele estabelecido diante de Deus. Aí ele diz assim, mesmo que ondas de perseguições, ondas de tribulações e perseguições, mesmo que os olhos deles, o globo dos olhos saltasse, as pernas deles fossem arrancadas, mesmo que ele fosse triturado, ainda assim ele não mudou em nenhum momento o padrão de fé dele diante de Deus. Então, e nós? O quanto eu, Silvio, que conheci, né, os verdadeiros pais, em 94, o quanto eu mudei, o quanto eu cresci, o quanto eu desenvolvi meu padrão de fé, para chegar à obediência absoluta e amor absoluto. E aí viver não mais pela fé, mas pelo amor, que é o de fato no qual nós fomos criados. Viver pelo amor, por causa do amor. Então o verdadeiro pai nunca mudou o padrão de fé. Então nós também iniciamos um padrão de fé, de coração de fé diante de Deus,
maravilhoso, todos nós. Se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida de fé inicial, nossa, nós tinha um poder de salvar a humanidade, de carregar sobre nossos ombros. E hoje, como nós podemos analisar o nosso padrão de fé hoje? 20 anos atrás e hoje, 30 anos atrás e hoje. Então, o quanto nós mudamos, quanto nós somos seguidores e nos tornamos um com os Edros Pais, e também nesse padrão de se tornar um, seguindo o exemplo dele, não mudamos nem 1 milímetro nosso padrão de coração diante de Deus, diante de tudo que nós aprendemos. Porque acreditar no Messias significa se tornar um com ele. Então, eu acredito em Jesus, eu acredito nos Edros Pais, acredito no Messias. Então, acreditar nele é se tornar um com ele. Se eu me tornei um com ele, então meu padrão de fé, de coração estabelecido diante de tudo que nós acreditamos e vemos e foi ensinado, não deve mudar. Então, nós temos que manter esse padrão, independente das tribulações. Eu não posso vincular a minha fé nos homens, mas na situação externa, nas divisões, nas confusões, no problema X, Y. Eu tenho que vincular minha fé, minha obediência, meu amor, no ideal, no coração de Deus, no que Deus deseja fazer na minha vida individual, na minha esposa, meu casal, minha família, e me tornar uma família que Deus confia. Então eu não posso mudar meu padrão de coração que eu estabeleci no início, diante de Deus. Então, quanto eu mudei? Qual a minha fé hoje? Então, nós temos que libertar e abençoar antepassados. Nós temos a libertação, nós temos que nos libertarmos, libertar nossos antepassados, abençoá-los. E nós acreditamos nisso verdadeiramente no início. Padrão de coração absoluto, eu acredito. E nós fazíamos todos os esforços para libertar, abençoar. E hoje, depois de 20 anos, depois de tantas tribulações que eu passei, o quanto eu estou investindo na libertação e a bênção de meus antepassados, para que os pecados deles não venham sobrecair sobre meus filhos, minha descendência. Então nós temos que abençoar e libertar, mantendo esse padrão de fé absoluto diante do céu, de Deus, não mudando nem 1 milímetro, porque nós nos tornamos um com Cristo, com o Messias. E isso é acreditar no Messias. Acreditar no Messias é se tornar um com Ele. Então, meus queridos irmãos, vamos caminhar com fé, amor, obediência absoluta, não mudando o padrão que nós estabelecemos. E por algum momento nós mudamos, porque tem essa tendência de nos desviarmos daquele padrão que nós seguimos, que nós acreditamos. Então retorne, ore, peça para Deus: Deus, eu preciso recuperar aquele padrão que eu tinha antes. Deus, por favor, Jesus, me ajude, eu não posso viver relaxadamente, eu preciso manter aquele padrão no qual eu tinha antes da minha vida de fé, a minha convicção que eu ia restaurar meus antepassados, restaurar minha tribo. Ok? Então vamos caminhar testemunhando, com gratidão, com coração de gratidão. O testemunho deve ser algo gratificante para nós, por tantas bênçãos que nós recebemos. Testemunhar esse ideal de família verdadeira, testemunhar os verdadeiros pais, libertar nossos antepassados, abençoá-los e estarmos livres do pecado original, pecado hereditário, pecado coletivo e pecado individual. E assim vivermos o Chonilgu, vivermos o novo céu e nova terra aqui na terra, viver o reino dos céus. Não precisamos ir para o céu, precisamos viver o céu aqui na terra. E aí sim, quando nós migrarmos para o plano espiritual, naturalmente, o céu será preenchido, porque eu levei esse céu comigo, que eu vivi aqui na terra com ele. O que está ligado aqui está ligado no plano espiritual. Então vamos eliminar todas as amarras de Satanás, físicas e espirituais, libertando, abençoando os antepassados, e assim nós recuperaremos nosso padrão de coração que nós estabelecemos no início, de fé, e ultrapassando a fé, indo para a obediência absoluta, e da obediência absoluta vai sobrar apenas o amor absoluto. Pois a Bíblia diz que aquele que não ama permanece morto.
Então nós temos que realmente, nós nascemos para viver intoxicado do amor verdadeiro. Não nascemos para viver intoxicado com a influência do mundo secular, mas sim do amor verdadeiro, de Deus verdadeiro. E nós recebemos a linhagem que temos semente do amor verdadeiro. Então vamos juntos nos unirmos, né, e libertar e abençoar antepassados, e criar uma grande legião absoluta de bons espíritos e de homens, filhos que amam o ideal de Deus entre os pais, e vamos restaurar esta nação. Adieu, um abraço, saúde, tenha um bom dia.